Muito bem, vamos lá então, vamos conversar um pouco, né, sobre esse tema, que eu acredito que tem muito a acrescentar dentro do nosso projeto. O tema é o ciclo tóxico da transferência de culpa nos relacionamentos. Como quebrar o padrão e construir uma conexão mais saudável. Esse tema é bem amplo, bem diversificado, nós podemos aplicá-lo desde o ambiente familiar, no aspecto de casamento, ao ambiente de negócios, aos relacionamentos nos business, né? Então, o ciclo tóxico da transferência de culpa em relacionamentos, mas ele pode ser aplicado ao todo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso e vamos também trabalhar sobre como quebrar o padrão e construir uma conexão mais saudável. É importante ressaltar que em qualquer relacionamento as pessoas cometem erros, as pessoas machucam, as pessoas ferem. Isso é comum, afinal de contas, somos todos humanos e temos as nossas experiências de dores, de traumas. No entanto, a forma como as pessoas lidam com os próprios erros, com os próprios traumas nas relações, é o que faz a diferença entre um relacionamento saudável e longevo e um relacionamento problemático ou mesmo tóxico. Então, por isso que é importante nós conversarmos um pouco sobre esse tema, tá? Seja no aspecto do emagrecimento, seja no aspecto da mentoria Mulher Virtuosa, seja no aspecto da mentoria de homens, seja no aspecto da mentoria da família, sim. E nessa videoaula você vai conhecer um fenômeno que é chamado de transferência de culpa. É um fenômeno milenar, não é novo. E você vai conferir algumas recomendações para evitar esse processo e agir de forma ética, responsável nos momentos de conflito. Afinal de contas, quanto mais assertivo, quanto mais rápido nós solucionarmos os conflitos, menos impacto nós teremos na nossa vida. Então fique comigo até o final dessa videoaula e vamos juntos descobrir. No primeiro momento, eu vou falar sobre o que é transferência de culpa, tá bom? Depois eu vou falar sobre as consequências desse ciclo tóxico de transferência de culpa. Depois eu vou abordar como quebrar esse padrão e construir uma conexão mais saudável, tá? Então vamos começando aqui falando desse primeiro tópico. O que é a transferência de culpa? A transferência de culpa é um fenômeno que pode ocorrer em alguns relacionamentos humanos. Isso para não dizer em todos os relacionamentos. E isso ocorre quando uma pessoa projeta em outra a responsabilidade pelos seus sentimentos, pelas suas ações, pelos seus problemas. Isso é uma característica de transferência de culpa. Em vez de reconhecer e lidar com as suas atitudes, a pessoa ela transfere a culpa, ela transfere a responsabilidade ao outro ou alguma pessoa que está próxima. E aí, para ilustrarmos bem essa transferência de culpa, nós vamos lembrar do livro de Gênesis, que da Bíblia Sagrada, né? Tá aqui. Lá no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, morava o Adão e a Eva. E aí um dia a Eva sucumbiu a uma conversa e se deixou levar por essa conversa e foi enganada. E logo após o Adão também. E aí a Bíblia vai dizer que quando Deus vem ao encontro de Adão, na virada do dia, pergunta: e aí, Adão, onde é que você estava, rapaz? E ele diz: olha, eu me escondi porque eu estava nu. Mas o que foi que aconteceu, Adão? Olha, a mulher que o Senhor me deu, me induziu e eu comi a fruta. Aquela fruta que eu não podia comer. E aí Deus vai lá na Eva, conversa um pouco com a Eva e pergunta: e aí, Eva, o que foi que aconteceu? E a Eva diz: olha, Senhor,
foi a serpente. A serpente é muito astuta. E aqui nós percebemos o nascimento desse fenômeno aqui na Terra, desse fenômeno denominado transferência de culpa. Observa que nenhum deles assumiram a responsabilidade, nenhum deles assumiram o compromisso de segurar a peteca, né? Então, no caso da transferência de culpa nos relacionamentos, nós falamos evidentemente do aspecto emocional e também de atitudes negativas. Sabe aquelas sobre as quais é mais difícil de assumir a responsabilidade? E quando isso ocorre, os conflitos surgem com mais frequência e torna-se cada vez mais difícil solucioná-los, prejudicando os relacionamentos. E nós temos a consciência de que para nós obtermos sucesso de forma abundante, de forma plena, seja na vida, seja no casamento, seja na família, seja nos negócios, nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos menos tóxicos, tá? Mas para isso nós precisamos entender um pouco sobre esse conceito de transferência de culpa. Então, eu vou citar aqui algumas maneiras pelas quais a transferência de culpa pode ocorrer. Eu já citei um exemplo, né, contido na Bíblia Sagrada. Agora eu vou falar sobre outros exemplos. Primeiro que eu vou partilhar com você é culpar o outro, culpar o parceiro pelos próprios sentimentos. Presta bem atenção. Como que eu vou responsabilizar, culpar o outro pelo que eu estou sentindo? É importante ressaltar que nós precisamos deixar de sermos crianças ou adultos infantilizados emocionalmente falando. Nós precisamos saber lidar com esses conflitos. A pessoa não diz, eu fico triste, mas ela diz, você me deixa triste. É isso mesmo, ela está transferindo a culpa para quem? Para o parceiro, para o outro. Ela não reconhece que as próprias inseguranças dela, que as próprias emoções delas, que os próprios pensamentos dela, e tudo isso de forma negativa, podem ter origem em si mesmo. E sim busca essa origem no outro, tá? Então essa é uma das formas em que ocorre a transferência de culpa. Outro fator bem interessante é culpar o parceiro por problemas pessoais. A pessoa não diz, eu estou com um problema, estou com um problema com álcool, ou diz assim, estou com um problema com pornografia, mas diz assim, olha, eu estou com um problema com álcool porque você me obriga a beber para esquecer os problemas. O outro vai dizer assim, eu estou acessando pornografia porque você não está me atendendo, você não está me suprindo. Percebe como essa troca? Olha, eu não estou bem porque você não está me fazendo sentir bem. Percebe o quanto essa transferência de culpa ela é altamente tóxica? Então as pessoas elas não assumem a responsabilidade pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas atitudes inadequadas. E elas acabam sempre atribuindo as suas escolhas ao outro. E isso é altamente prejudicial. E por último, eu vou falar desse outro fator que é muito relevante, que é projetar as suas falhas no parceiro, ou seja, projetar os seus medos, as suas dúvidas, as suas falhas no outro. Esse é o processo em que a pessoa reconhece facilmente as falhas do outro e as aponta. Mas ela não olha para si, ela vê isso no outro, mas na verdade é ela quem está carregando esses comportamentos, esses sentimentos, esses pensamentos. Então, aqui nós aprendemos sobre a transferência de culpa. O que é a transferência de culpa? Ok? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Pode perguntar aqui nos comentários que eu vou voltar aqui e vou ler cada um dos comentários. Então vamos para o próximo tópico, que é onde nós vamos falar sobre quais são
as consequências desse ciclo tóxico de transferência de culpa. Tá bom? Vamos lá? Podemos passar para frente? Então vamos lá. A transferência de culpa, ela pode ser prejudicial para um relacionamento, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ela cria um ambiente de desconfiança, de ressentimento, de falta de comunicação assertiva e honesta. Por isso que é importante reconhecer e assumir a responsabilidade pelos próprios pensamentos, pelos próprios sentimentos, pelas próprias ações, pelas próprias decisões no relacionamento, de modo que nós possamos construir relacionamentos saudáveis, duradouros, e possamos resolver conflitos de maneira construtiva. Faz sentido isso para você? Porque se nós transferimos culpas que não são nossas, ou melhor, se nós transferimos culpas que são nossas a terceiro, é uma demonstração de falta de autoconhecimento ou de falta de maturidade. É isso mesmo. E aqui há uma crise. Qual é a crise, pastor? É uma crise ética e até um comportamento egoísta, em que o que há de errado na relação é sempre culpa do outro, mas não do próprio indivíduo. Eu sempre responsabilizo e culpo o outro na relação. Ah, a empresa fechou por causa do meu sócio. Ah, a empresa fechou por causa dos meus colaboradores. Ah, o meu casamento terminou por causa da minha esposa. Ah, o meu casamento terminou por causa dos filhos da minha esposa. Ou o meu casamento terminou por causa do meu esposo. Ou eu saí daquele trabalho por causa do patrão. Percebe que a gente está querendo sempre transferir essa culpa? E aí, transferir culpas que são nossas a terceiro, eu volto a repetir, é uma demonstração de falta de autoconhecimento. E aí, uma falta também de maturidade. Né? Então, é muito importante termos essa consciência. Por quê? Porque com essa consciência e seguindo essa linha de pensamento, os conflitos, as brigas, os desentendimentos, eles vão se tornando mais amenizados. Caso nós não sigamos essa linha, eles vão se tornar mais constante, o relacionamento vai se tornar mais tóxico e potencialmente mais curto. Potencialmente mais curto. Entendeu? Faz sentido isso para você? Mas como que eu me relaciono com alguém, seja no aspecto profissional, seja no aspecto familiar, no aspecto social, se eu não estou me relacionando bem comigo mesmo? Percebe? Porque eu só vou conseguir relacionar bem com os outros a partir do momento em que eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo. Então, agora eu vou falar com você sobre como quebrar esse padrão e construir uma conexão mais saudável. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Se sim, coloca aqui nos comentários para que eu possa acompanhar e responder a sua dúvida. Tá bom? Então vamos lá. Como quebrar esse padrão tóxico e construir uma conexão mais saudável? Agora que você já compreendeu, já entendeu o conceito da transferência de culpa e que você conhece o terrível potencial de consequência para os seus relacionamentos, eu vou trazer algumas orientações fundamentais para quebrar esse ciclo e construir uma relação mais saudável e construir uma relação mais sólida. Primeiro ponto, autoconhecimento. Pastor, eu estou lendo um monte de livro de autoajuda. Não estou falando de autoajuda, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de você se conhecer. Eu estou falando de você se conhecer e compreender os pensamentos e sentimentos que permeiam a sua mente. É você compreender a partir das origens e não simplesmente das consequências. É para você tomar uma reflexão sobre as suas próprias emoções,
sobre as suas inseguranças, sobre os seus comportamentos e buscar junto com as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento para que ambos façam o mesmo. Uma autoavaliação. Porque é a partir desse autoconhecimento que nos permite identificarmos os momentos em que há alguma transferência de culpa no relacionamento, na relação, e investigar as possíveis ou prováveis causas dessa atitude. Por isso é importante que você explore as razões por trás dessa tendência. Aqui, no aspecto de emagrecimento, você que está na mentoria de emagrecimento, muita gente diz, pastor, essa semana eu não consegui porque o meu esposo me sabotou, porque o meu filho sabotou a minha dieta, porque a minha amiga me sabotou. Percebe como sempre a gente está querendo transferir? Mas isso, quando você terminar essa videoaula, quando você terminar esse passo aqui, você vai ter uma compreensão mais clara, uma consciência mais ampla e você vai saber lidar melhor com esses obstáculos. Tá? E aí, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, pode ser muito útil desenvolvermos o autoexame e examinarmos as experiências passadas. Porque lembra que eu já falei para você que nós explicamos o presente a partir do seu passado, e se esse passado não é ressignificado, se esse passado não é mudado o significado, eu vou entrar em ação no presente para construir um futuro, mas baseado na experiência do passado. E aí eu vou ter mais do passado no futuro, e isso vai aumentar mais a minha frustração, a minha dor, e vai fortalecer aquela crença de que não dá certo para mim. Então é importante eu trazer essa consciência para você, porque se nós não tivermos esse autoexame, esse exame da experiência do passado de forma clara, do que moldou esse comportamento, o que pode ter trazido essa consequência ao seu relacionamento atual, isso vai continuar perdurando dentro de você. Tá? Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva é uma comunicação aberta e também empática. O que é isso, pastor? No seu relacionamento é importante que você construa um ambiente em que ambos se sintam à vontade para expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque a partir desse encontro, tá, é que vai gerar saúde na relação. Então não tenha medo de tocar no assunto da transferência de culpa e seus prováveis impactos sobre a qualidade da relação. Lembre-se que essa comunicação ela deve ser via de mão dupla, ou seja, é preciso saber falar, mas primeiramente é preciso saber ouvir. Porque às vezes a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. Então, assim, seja empático e ouça o que o outro diz, buscando compreender os sentimentos e a perspectiva do outro para gerar o seu entendimento. É importante termos isso vai potencializar os seus resultados. Próximo passo para que você possa desenvolver um relacionamento saudável é fazer uma readequação verbal. Tá? Ainda dentro desse tópico de comunicação, é importante lembrar-se dos exemplos que nós citamos, de como a forma como nós construímos as nossas frases indica uma transferência de culpa. Por isso, evite o tom acusatório e prefira comunicar-se em primeira pessoa. Troque o você é XPTO pelo eu me sinto XPTO quando você age assim. Percebe que mudou a comunicação? Parece algo de pouca relevância, de pouca importância, mas essa readequação das palavras vai fazer toda a diferença na forma como o diálogo se desenrola. Então fique atento. Quarto tópico é a aceitação da responsabilidade. Já ia pulando por outro tópico aqui. Então, a melhor maneira de ensinar a responsabilidade ao seu parceiro, seja sócio, seja marido, seja esposa, seja na relação profissional, é por meio de um bom exemplo.
Portanto, antes de longos discursos sobre a transferência de culpa, dê o exemplo, seja o exemplo, ao assumir a responsabilidade sobre todos os seus pensamentos, sobre todos os seus sentimentos, sobre todas as suas atitudes. E reconheça quando você cometer erros ou tiver um papel em um problema. Não culpe o outro pelas suas ações ou pelas suas decisões. Com essa atitude você pode estar dando o exemplo que o outro precisa. E no quinto, é o comprometimento e maturidade. A aceitação da responsabilidade, que é o item anterior que eu acabei de falar, é uma prova de comprometimento e maturidade. Se você não agir dessa forma, dificilmente o relacionamento vai progredir. Se o seu parceiro não agir assim, talvez seja melhor repensar o conceito dessa relação. A esse respeito, é muito importante que vocês estejam dispostos a viver essa transformação comportamental, para que vocês possam se apoiar nessa relação e viver de forma plena e abundante. E por último, se tiver muito difícil sozinho, vivenciar esse processo sozinho, procure o auxílio profissional. Se a transferência de culpa estiver causando problemas sérios no relacionamento, tenha consciência de que é importante buscar a ajuda de um terapeuta para te auxiliar nesse processo transformacional. Um terapeuta com uma visão sistêmica, com uma visão integrativa, que seja especialista, que vai poder te ajudar a identificar os padrões de comportamento e trabalhar com você para desenvolver estratégias para lidar com o erro e com a culpa de forma mais saudável. Afinal de contas, lidar com a transferência de culpa pode ser um processo altamente desafiador, mas com determinação, com foco, com esforço, com compreensão mútua, é possível superar esse desafio, é possível superar esse problema e construir um relacionamento harmonioso e saudável. Foi ok? Ok? Foi boa a nossa videoaula? O que nós falamos hoje? Qual foi o tema dessa videoaula? Deixa seu comentário aqui e vamos juntos trabalhar nesse processo de crescimento e de maturidade. Afinal de contas, você merece viver de forma plena e abundante. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência.